Caifás, o sumo sacerdote que condenou o Messias. Entre os muitos rostos que surgem nos bastidores da crucificação de Jesus, há um nome que se destaca entre os líderes religiosos. Caifás, sumo sacerdote do templo, chefe do sinédrio, um homem de influência, mas também de grande responsabilidade no momento mais crucial da história da fé cristã. Caifás foi o sumo sacerdote entre os anos 18 e 36 d.C., nomeado por Valério Grato e mantido no cargo por Pôncio Pilatos. Ele fazia parte de uma elite sacerdotal que tinha alianças políticas com Roma. Era genro de Anás, outro poderoso ex-sumo sacerdote. A influência de sua família era imensa. A Judéia era uma terra instável, dominada pelos romanos. Os líderes judeus, como Caifás, viviam entre o dever religioso e a pressão política. Manter a ordem era vital, e qualquer ameaça ao sistema, mesmo que fosse o Messias, era vista como perigosa. Os evangelhos mostram Caifás como o principal articulador da condenação de Jesus. Foi em sua casa que o sinédrio se reuniu para prender Jesus às escondidas. Foi ele quem declarou: "Convém que um só homem morra pelo povo." Ele viu em Jesus uma ameaça política e religiosa. Durante o julgamento, Caifás rasgou suas vestes ao ouvir Jesus afirmar que era o Filho de Deus. Aquela foi a gota d'água para a sentença de morte. Mas, ironicamente, ele estava cumprindo sem saber a profecia do sacrifício do verdadeiro Cordeiro. A ironia profética. Em João 11, Caifás profetiza sem saber: "É melhor que morra um só homem pelo povo." Ele falava com intenção política, mas acabava cumprindo o plano divino. Um vilão nas páginas da história, mas parte do mistério da redenção. Caifás nos ensina sobre os perigos da religião sem coração, da liderança corrompida pelo poder, da cegueira espiritual. Ele conhecia a lei, mas não reconheceu o autor da vida. Um lembrete de que é possível estar dentro do sistema religioso e ainda assim estar longe de Deus. Na história da crucificação de Jesus, muitos nomes aparecem: Pilatos, Judas, Herodes, mas um deles se destaca como peça central nos bastidores do julgamento: Caifás. Ele não foi um simples espectador. Era o sumo sacerdote, o chefe do sinédrio, o homem que conduziu a acusação contra o próprio Filho de Deus. Quem era esse líder religioso? O que o levou a se voltar contra o Messias prometido? O sumo sacerdote era uma figura sagrada, o único autorizado a entrar no Santo dos Santos no dia da expiação. Mas Caifás, embora ocupasse esse lugar de honra, estava profundamente envolvido na política e em alianças com o Império Romano. O contexto político e religioso. A Judéia vivia uma tensão constante. O povo esperava o Messias, mas os romanos reprimiam qualquer agitação messiânica. Caifás e os outros líderes religiosos estavam no meio desse fogo cruzado. Eles temiam que qualquer revolta levasse Roma a destruir o templo e acabar com sua posição de autoridade. Por isso, muitos passaram a ver qualquer líder popular como uma ameaça. Especialmente Jesus, que atraía multidões, denunciava a hipocrisia dos fariseus e dizia que o templo seria destruído e reconstruído em 3 dias. A decisão de matar Jesus, após a ressurreição de Lázaro, o alarme soou entre os líderes religiosos. O povo acreditava mais ainda em Jesus. E foi nesse momento que Caifás convocou o sinédrio. Ele disse: "Vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação." João 11, 49 e 50. Caifás não via Jesus apenas como um falso profeta, mas como um risco político. Sua lógica era clara: é melhor matar um homem do que perder tudo. A prisão e o julgamento noturno. Na noite da prisão de Jesus, ele é levado primeiro à casa de Anás e depois a Caifás. Ali, reunido às pressas, o sinédrio tenta conseguir testemunhos contra Jesus. Mas os depoimentos se contradizem. Finalmente, Caifás se levanta e pergunta diretamente: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito?" E Jesus responde: "Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu." Marcos 14, 62. Diante dessa resposta, Caifás rasga suas vestes, um gesto simbólico de indignação religiosa. Ele acusa Jesus de blasfêmia, e o sinédrio o condena à morte. A entrega a Pilatos. Embora o sinédrio pudesse condenar, não podia executar. Por isso Caifás e os anciãos levam Jesus a Pôncio Pilatos.
Mas como blasfêmia não era crime romano, mudam a acusação. Ele se diz rei dos judeus. Caifás manipula a situação para forçar a crucificação. Pilatos hesita. Mas a pressão política e o medo de uma rebelião fazem com que ele ceda. O inocente é entregue à morte e Caifás acredita ter vencido. Mas ele mal sabia que estava participando do maior plano divino da história, a ironia profética. Caifás disse: "É melhor que um homem morra pelo povo." Ele falava como político, mas Deus usou sua fala como profecia. De fato, Jesus morreria por toda a nação. E por todo o mundo. Mesmo sendo um vilão, Caifás cumpriu sem saber os propósitos de Deus. Ele queria salvar o sistema religioso. Deus queria salvar a humanidade. O que aprendemos com Caifás? Caifás não era um ignorante. Ele conhecia a lei, os salmos, os profetas. Estava diante das Escrituras. E mesmo assim foi cego à verdade encarnada. Sua história é um alerta poderoso. É possível estar dentro do sistema religioso e ainda assim estar longe de Deus. Ele se preocupou mais em manter o templo do que em reconhecer o verdadeiro templo de Deus, Jesus Cristo. Ele preferiu proteger sua posição do que se prostrar diante do rei. Quantas vezes nós hoje podemos agir como Caifás, defendendo tradições, interesses pessoais, cargos, enquanto ignoramos o próprio Cristo, que nos chama para uma fé viva, humilde e obediente? A história de Caifás termina nas sombras da rejeição, mas a cruz que ele ajudou a levantar foi a ponte para a salvação do mundo. Até o vilão foi instrumento do propósito divino, porque Deus transforma até a maldade em redenção. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Isaías 53:3. Mas foi por meio dele que fomos salvos. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, compartilhe com alguém e inscreva-se no canal Personagem Bíblico. Toda semana uma nova história da Bíblia contada com profundidade, fé e reflexão. Até o próximo vídeo. E que a graça do Senhor esteja com você. Obrigado por apoiar nosso canal Personagem Bíblico. Sua presença e apoio são essenciais para transmitirmos a mensagem de fé e inspiração. Que Deus abençoe cada um de vocês.